Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre alguns pensadores iluministas. Um deles foi John Locke, né? John Locke, ele foi um inglês, ele nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ele dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos: direitos à vida, direitos à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos naturais, os indivíduos haviam criado governos. Mas, se o governante tentasse impor o absolutismo por suas ideias, eles poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder pela força das armas. Por suas ideias, Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo na política. Um outro pensador muito conhecido do iluminismo é o Voltaire. Ele fala muito sobre a liberdade de expressão e sobre a intolerância. O francês Voltaire, ele nasceu em 1694 e faleceu em 1778. Ele tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa. Por seu combate à ignorância e ao preconceito, ao fanatismo religioso, por dizer o que pensava. Ele foi preso 2 vezes e, para escapar uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra. Durante os 3 anos em que permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke. Com base nesta vivência, Voltaire escreveu cartas inglesas, obra na qual elogiava a Inglaterra por ser um país que havia liberdade de expressão, de religião, e o poder do rei era limitado. Ao elogiar a Inglaterra, Voltaire pretendia criticar a intolerância e o absolutismo existente na França. Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. É atribuído a ele a conhecida frase: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você me disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las." Montesquieu é um outro pensador iluminista. Ele foi um jurista francês. Seu nome era Charles Louis de Secondat, barão de Montesquieu. Ele nasceu em 1689 e faleceu em 1755. Ele não contentou apenas em apontar problemas da sociedade em que ele vivia. Apresentou também soluções para resolvê-los. E em sua principal obra, foi O Espírito das Leis, que ele defendia a ideia de que, quando as pessoas têm poder, tendem a abusar do poder, e era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo de pessoas notáveis. Inspirados nas ideias de Montesquieu, os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes em 3: executivo, para administrar o país e executar as leis;
legislativo para elaborar e aprovar as leis, e judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Segundo essa teoria, o governo, assim dividido, só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, isto é, se um não se intrometesse na área do outro. Um outro pensador é Rousseau, e o seu contrato social. Muitas ideias do suíço Jean-Jacques Rousseau, continuam sendo atuais. Ele nasceu em 1712 e veio a falecer em 1778. Em uma de suas principais obras, O Contrato Social, Rousseau defende a ideia de que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano. Assim, para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não estiver representando, o povo não só pode, como deve substituí-lo. Estas suas ideias influenciaram movimentos revolucionários dentro e fora da França, onde passou a viver em 1742. O escritor de Rousseau foram, por exemplo, uma das fontes de inspirações da Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. E inspiraram também a Conjuração Baiana, em 1798. Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Por isso, para Rousseau, as crianças devem viver durante o maior tempo possível em seu estado natural de inocência. Fizeram também a Enciclopédia dos Iluministas. Então, a partir de 1751, foi publicado na França uma obra chamada Enciclopédia. Ela era composta de 35 volumes, que levou 25 anos para ser editada. A ideia era reunir todo o conhecimento até então produzido e ao mesmo tempo, divulgá-las para muitas pessoas. O filósofo Denis Diderot, nascido em 1713 e veio a falecer, em 1784. E o matemático Jean de Alembert, nascido em 1717, falecido em 1776, coordenaram a edição desta obra e convidaram artistas, filósofos, cientistas, médicos e teólogos, entre outros profissionais, para escrever os verbetes. Diderot escreveu que seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, tornando-as assim mais virtuosas e mais felizes. Para fazer sérias críticas aos reis absolutistas, a obra chegou a ser proibida pela Igreja e retirada de circulação pelas autoridades francesas. Na época, o número de pessoas que sabia ler era proporcionalmente muito menor do que hoje. Apesar disto, a enciclopédia foi um sucesso. As ideias, dos pensadores iluministas, elas se espalharam por cidades de reinos distantes, graças ao trabalho
de pessoas comuns que ganhavam dinheiro, simplificando e resumindo suas ideias em panfletos, jornais. Muitos desses materiais de divulgação eram bons oradores e expunham suas ideias em praças públicas, bares e cafés. Eles não conseguiam fama e nem ficaram para a posteridade como Voltaire, Montesquieu ou Rousseau, mas contribuíram para a divulgação das novas ideias. Daí serem apelidados os historiadores Robert Danton de Rousseaus da Sagita. Nós vamos falar um pouco sobre o iluminismo dentro da economia. Os iluministas criticavam também o mercantilismo e a sua principal característica, que é a intervenção do governo na economia. Os primeiros a criticar o mercantilismo foram os filósofos franceses. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra, por isso a agricultura era a mais importante das atividades econômicas. O criador da fisiocracia, François Quesnay, nascido em 1694, falecido em 1774, afirmava que a economia era regida por leis, e a mais importante delas era a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço tende a baixar. Quando ocorre o oposto, tende a subir. Por isso, dizia Quesnay, o governo não devia intervir na produção ou no comércio de mercadorias. Devia apenas incentivar o progresso. Os fisiocratas criaram um lema que resumia seu pensamento: deixai fazer, deixai passar, que o mundo caminha por si mesmo. Adam Smith e o liberalismo econômico. Diferentemente dos fisiocratas, Adam Smith, nascido em 1723, e veio a falecer em 1790, ele afirmou, com base em pesquisa, que só o trabalho cria riqueza. Portanto, para ele, a única fonte de riqueza é o trabalho, e não a terra. Mas, assim como os fisiocratas, Smith também defendia a livre concorrência, o livre comércio entre as nações. Com isso, todas elas sairiam lucrando, pois cada uma produziria somente aquilo que conseguisse fazer melhor. As nações com perfil mais agrícola se dedicariam à agricultura e as mais industrializadas se especializariam na indústria. Mais industrializadas, Esta ideia foi muito bem recebida pela burguesia da Inglaterra, pois esse país estava se industrializando rapidamente. Desejava ampliar o mercado para os seus produtos industrializados. Por defender a livre concorrência entre as nações, indivíduos e empresas, e por ser contrário à intervenção do Estado na economia, Adam Smith ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico.